Senhor. A graça do Senhor, como já foi pregado, como já foi mencionado nesta noite, nada mais significa que o amor imensurável que Deus tem para conosco. A graça do Senhor na nossa vida, ela é um favor imerecido de Deus, a qual nós recebemos pela infinita misericórdia. A graça do Senhor, ela se manifesta em nossas vidas de várias maneiras. Duas formas em especial: a graça comum e a graça especial. Mas nessa noite, o que é a graça comum? A graça comum é aquela que o Senhor Jesus Cristo derrama sobre todos na face dessa terra. São as bênçãos que Deus derrama, mesmo sem eu, sem você merecermos. O Senhor nosso Deus, Ele derrama sobre as nossas vidas a graça. Nesta noite eu quero dizer para você que está aqui, para vocês do Filadélfia, que a graça do Senhor, ela é derramada, independente do que aconteça em nossas vidas, independente do que o Senhor venha fazer ou não fazer, independente se você crê ou não crê no Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor é derramada. Essa é a graça comum. A graça especial, ela nada mais é que a misericórdia do Senhor se manifestando em nossas vidas e nós passando a querer conhecer mais o Espírito Santo de Deus. Essa é a graça especial. É como o Senhor Jesus Cristo, Ele convence o homem de que só há um único, verdadeiro e suficiente Salvador para as nossas vidas. Essa é a graça especial, a graça que nós alcançamos através da morte na cruz, a graça que nos trouxe a salvação, a graça especial de Deus. Nessa noite eu quero dizer a você, se você já conhece a graça especial, ou se você continua vivendo na graça comum, se você nesta noite continua vivendo na graça comum, eu convido a você, venha conhecer a graça especial, a graça imerecida, o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, amém? Antes de recebermos essa graça especial, o castigo pelo nosso pecado era a morte. Aqueles que pecam andam segundo o curso deste mundo. Aqueles que pecam andam segundo o príncipe da potestade do ar, espírito do qual atua naqueles que vivem na desobediência. Antes, nós seguíamos o desejo da nossa carne, fazíamos a vontade do nosso pensamento. Nossas atitudes eram as piores. Da nossa boca saía somente palavras torpes. Não tínhamos nada de bom para oferecer a Deus. Nada. A Bíblia nos relata em Efésios capítulo 2, versículo 3, a parte B do versículo, que o homem, por natureza, ele é merecedor da ira de Deus. O homem, ele não merece a graça do Senhor, ele não merece o amor. Um pecador, ele não merece nada. A palavra de Deus diz que, devido aos nossos pecados, às nossas falhas, nós merecemos o desprezo, a ira de Deus. Todavia, Deus, ele é rico em misericórdia e deu-nos a vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pelo seu infinito amor, hoje nós temos o direito de ter a graça que salva. Foi através do sacrifício da cruz que a graça que salva nos alcançou. Foi através do sacrifício da cruz que você está aqui hoje. Foi através do sacrifício da cruz que o seu passado foi apagado e lançado no mar do esquecimento. O que você era hoje, você não é
acordo o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, parte B, diz: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. A palavra santificação significa tornar-se santo, separado para Deus, com o propósito e uso sagrado. A santificação, ela é uma obra da livre graça de Deus, na qual Deus, através do Espírito Santo, Ele molda o ser humano à imagem e semelhança de Deus. De acordo às Santas Escrituras, encontramos 3 estágios da graça santificadora. O primeiro estágio é a santificação posicional, na qual a pessoa crê e aceita o sacrifício do Senhor Jesus. Ela é liberta da escravidão de Satanás. Ela deixa o pecado, ela abandona o pecado a fim de viver para Deus. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio que encontramos é a santificação progressiva, na qual a pessoa que aceitou o Senhor, ela passa agora a aprender, a querer conhecer mais de Deus. Ela começa a meditar nas Santas Escrituras e o Espírito Santo começa a fazer a obra na vida dela. Começa a moldar segundo o caráter de Cristo. Começa a trazer sobre a vida do ser humano, sobre a vida da pessoa que busca conhecer a Deus, os frutos do Espírito Santo. Quais são esses frutos? É a mansidão, é o amor, é a temperança, é o gozo, é a paz. O terceiro e último estágio é a santificação completa e perfeita, na qual será nos entregue naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo vier sobre as nuvens, arrebatar o teu povo, uma igreja lavada e remida, entregará um corpo novo, santificado, um corpo glorioso. Aleluia! Quantos almejam receber esse corpo? Levante as suas mãos e receba essa graça que santifica, essa graça que nos molda segundo o caráter de Deus. Jesus veio ao mundo como um homem para nos servir. Mesmo depois de morto e ressuscitado, Ele ainda nos serve. Quanto à graça, quanto à maravilha. Por intermédio do Espírito Santo, Deus nos concede a graça servidora. Os dons e os talentos que Deus dá é para que o crente edifique a amada igreja. Amado irmão, amada irmã, nessa noite Deus te pergunta: onde estão os dons e os talentos que eu tenho colocado em tuas mãos? E por que enterrá-lo? Nessa noite, Senhor, Deus te fala. Se Deus confia em você, se Deus te deu tal dom, tal talento, é porque Ele confia em você e sabe que você é capaz de exercê-lo. Nesta noite, amado irmão, amada irmã, levante tuas mãos e receba a graça servidora. Receba os dons espirituais que Deus tem para ti nesta noite. Meu Deus. A palavra do Senhor fala, aleluia, sobre Paulo. Aleluia, ele tinha, aleluia, um espinho na cara e uma debilidade física, que por 3 vezes suplicaram ao Senhor para que esse espinho fosse removido. E das 3 súplicas ele obteve a mesma resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, quem sabe, aleluia, nesta noite você tem pensado em parar, você tem pensado em desistir, aleluia, no meio da caminhada, você tem se esquecido do sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim e por você, para que eu e para que você estivéssemos aqui adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, mas nesta noite o Senhor quer, aleluia, glória a Deus, uma igreja, aleluia, que marche na presença dEle, uma igreja, aleluia, fiel, que esteja firme na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, por isso continue firme na presença do Senhor, porque Deus proporciona graça suficiente para nos fortalecer em